E aí, turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui postamos aulas, postamos trabalhos de estudantes, fazemos webinários, enfim, o nosso objetivo aqui é discutir a nutrição dos animais, ok? E colaborar para a formação de profissionais para que trabalhem aí no setor de alimentação animal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto aqui é especial, é a primeira vez que a gente grava um vídeo sobre esse tema. Nós vamos trabalhar com um programa diferente, ok? Um programa que utiliza o Excel como base, bem como a sua ferramenta Solver, que é uma ferramenta do Excel muito potente para análise de dados e que faz ração de custo mínimo, ok? Então, nós vamos trabalhar com a ferramenta UFDA, ok? Bem como nós vamos fazer também análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade vai te indicar quando compensa ou não compensa utilizar alguns ingredientes. Então, a análise de sensibilidade é fundamental para a tomada de decisão no processo de formulação de ração. Então, a gente sabe que, na atualidade, os preços dos ingredientes dispararam, o processo de tomada de decisão é extremamente importante e tem que ser muito bem fundamentado. E essa análise de sensibilidade vai ser uma ferramenta importantíssima para você tomar a sua decisão dentro da fábrica de ração. Ok? Bom, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar do programa de formulação que a gente vai utilizar, e aí nós vamos introduzir alguns novos conceitos interessantes que a gente não falou nos outros vídeos de formulação por programação linear. A gente vai apresentar um número de nutrientes maior, outras opções de formulação. Na verdade, a gente vai tornar o processo mais complexo, né, comparando com o que a gente já tinha apresentado. E na segunda parte desse vídeo, a gente vai fazer a formulação, ok? E vamos falar da análise de sensibilidade, que é algo muito complexo e muito importante, muito aplicado aí no ambiente da fábrica de ração, ok? Vamos começar aqui então com a primeira parte. Primeiro eu quero apresentar para vocês algumas informações sobre o UFDA, ok? Bom, o UFDA é um programa, tá? Eu conheci ele há alguns anos atrás, através da Associação Mundial de Cunicultura. Eles me convidaram para que eu fizesse a tradução dele para o português. E aí nós fizemos essa tradução e hoje está disponível no site da Associação Mundial de Cunicultura. Eu vou deixar o link aqui para vocês do programa para vocês baixarem, ok? Dessa ferramenta, bem como do tutorial, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, somente com o intuito de apresentar, ok? Então, ó, nós temos esse tutorial, é um arquivo em PowerPoint que mostra um pouco aí da formulação do UFDA, ok? Eu vou chamar a atenção que os dados que estão inseridos nele são para formulação para coelhos, mas é óbvio que você pode incluir vários outros dados, mudar as matrizes nutricionais, tá? Copiar a partir de alimentos trabalhados aqui no Brasil, através das nossas tabelas, como por exemplo a tabela de Rostanho, ok? Você pode montar ele para suínos e aves, pode colocar a exigência nutricional dos animais, ou seja, você pode trabalhar com o UFDA da maneira que você quiser. Ele é um programa totalmente aberto. Aqui a base de dados dele foi construída para coelhos, mas você pode montar da maneira que você quiser. Então, nós temos aqui algumas informações do UFDA, né? Segundo as pessoas que desenvolveram, ele é muito fácil de ser utilizado e vocês vão perceber que realmente a ferramenta é muito fácil. Então, aqui ele fala do tutorial, do passo a passo como fazer, tá? É exatamente o que a gente vai explicar na prática, tá? Como montar aí essa matriz, quais ingredientes coletar, ok? Nós vamos ver tudo isso aqui na prática, eu só quero apresentar para vocês mesmo o documento tutorial que você pode utilizar aí, ok? Bom, nós vamos ver isso tudo aqui, formulando a ração. O interessante também que ele nos dá uma ferramenta de análise de sensibilidade, ok? Ele dá vários gráficos, conforme nós vamos mostrar, ele coloca também uma saída, e você pode calcular conforme o misturador que você tiver, e faz também uma coisa muito interessante, que é isso aí que eu estou mostrando para vocês, análise de sensibilidade.
Tudo isso que a gente passou rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês agora na prática. O objetivo aqui era só apresentar o tutorial, ok? Então, agora nós vamos abrir o UFDA. Bom, então nós estamos aqui dentro do UFDA, ok? Aqui mostra a equipe que desenvolveu essa ferramenta, ok? Muita gente Austrália, França, China, Estados Unidos, muita gente aí que trabalhou bem para isso aí. E foi adaptado por algumas pessoas, né, para coelhos. Eu tive a oportunidade de fazer a tradução a convite aí do meu amigo Thierry Gidene. Bom, então aqui a página de apresentação, ok? Aqui nós já vamos entrar na página de ingredientes. E aqui a gente já vai focar bastante a nossa atenção. Vejam bem, olha só. Primeiramente, ele fala de alguns ingredientes em uso, que é isso aqui que vocês estão vendo. Essa parte são os ingredientes que você vai utilizar na sua formulação, tá? Abaixo, nós temos os ingredientes possíveis de ser utilizado. É como se a gente tivesse um cadastro de ingredientes, né? Quem viu os nossos vídeos aqui do PLE, lembra que lá no PLE a gente tinha um cadastro, né? Uma folha de vários ingredientes possíveis de ser utilizado. Aqui também tem. E aqui também você pode entrar e acrescentar informações sobre o ingrediente. Vejam que aqui nós temos várias informações nutricionais do ingrediente. Então, nós temos aqui a matéria seca dele, matéria mineral, proteína, extrato etéreo, fibra bruta, FDA, LDA, que é a lignina, ok? Hemicelulose. Veja que aqui nós estamos falando de um maior detalhamento da fibra, o que é muito interessante para algumas rações, ok? Lisina, metionina mais cistina, treonina, triptofano e macrominerais como cálcio, fósforo, sódio, cloro, você pode equilibrar, né? Além de cálcio e fósforo, você pode equilibrar mais. E além aqui de outras informações, como proteína digestiva, energia metabolizável, ok? A diferença entre FDA e lignina, que nos dá o teor de celulose, né? No caso aqui, para ração de coelho é necessário, ok? Para ração de frango, por exemplo, já não tem tanta importância, mas tem essa informação. E se você quiser cadastrar outro nutriente, ó, tem essa opção aqui também. Tá tudo aqui para você cadastrar. Pode ser, por exemplo, que você está trabalhando com galinhas poideiras e quer trabalhar também com nível mínimo de ácido linoleico. Pode ser. Então, você entra com esses dados aqui, ok? Então, vejam bem, aqui eu tenho todos os alimentos que eu vou poder utilizar. Posso cadastrar novos alimentos e posso modificar. Vamos supor que o meu milho aqui, ó, o meu milho, vamos achar o milho aqui, milho em grão. Aqui está falando que tem 8,2% de proteína. Aqui na minha região, por exemplo, é muito comum milho ter 7,3%, 7,4% de proteína, podendo variar conforme várias condições. Então, se eu quero atualizar, eu venho aqui e digito. O programa é todo aberto e isso é uma vantagem muito grande desse programa, ok? Bom, conhecido esta ideia, aqui eu quero apresentar para vocês os ingredientes em uso. Esses ingredientes aqui, ó, serão os ingredientes, ok? Que eu vou trabalhar. Então, eu posso copiá-los aqui e colar aqui para cima, ok? Eu posso utilizar essas linhas aqui, ó, que vocês estão vendo, ou simplesmente substituir, ok? Imagina que, por exemplo, ó, eu estou trabalhando para essa ração para coelhos com farelo de girassol 32, mas na minha região eu acho farelo de girassol 36. Então eu vou copiar a linha inteira aqui, ó. Copio. E aqui eu vou substituir o 32 pelo 36. Aí, ó, substituiu. Aí é claro que eu vou entrar agora com a informação atualizada sobre preço. Vamos supor que está R$ 1,60, ok? E aqui eu vou colocar, se ele não tiver restrição, eu coloco o máximo de 100. Eu vou chamar a atenção de uma coisa que me deu um certo trabalho para entender, né? Aqui antes. Por quê? Porque essa coluna aqui de máximo, ela não pode estar zerada. Se tiver um espaço em branco aqui, o programa vai entender como zero. Então, por exemplo, ó, casquinha de soja, igual vocês estão vendo aqui, é uma excelente fonte de fibra. Ela não tem limite máximo, aqui eu vou colocar 100.
Porque se eu deixar zerado, ele entende que não é para colocar casquinha de soja. Se eu deixar assim, por exemplo, sem nada, ele entende que a gente não vai colocar casquinha de soja. Então eu venho aqui e coloco 100. Aqui então o preço, ok? Essa primeira coluna é de preço, é fundamental. Eu gosto de trabalhar com preço por quilo, ok? Mas você pode trabalhar com preço por tonelada. Eu, particularmente, eu gosto mais de entender o preço por quilo, tá? O nível mínimo de cada ingrediente, ok? Quanto se deseja colocar no mínimo? Por exemplo, aqui, premix. Se você não colocar o mínimo e máximo de premix, suplemento vitamínico mineral, acaba que o programa não vai querer colocar, porque a composição dele é meio que zerada. A gente sabe que ele tem microminerais e vitaminas, mas aqui não está registrado aqui no programa. Então você tem que forçar a inclusão, ok? Lembrando também que você pode forçar aqui, por exemplo, imagina que eu quero aqui na minha formulação que tenha pelo menos 5% de farelo de trigo. Então eu venho aqui e coloco o mínimo de 5%, ok? Muita atenção ao nível máximo, porque vários ingredientes, conforme a gente já explicou em vários vídeos aqui no canal, eles têm vários fatores antinutricionais que, quando colocados em grande quantidade, ok, vão proporcionar queda no desempenho, algum problema aí na tua ração. Então, toma cuidado com esse nível máximo. A gente tem que sempre consultar o nível máximo de inclusão. Normalmente, a gente não coloca mais que 30% de alimentos alternativos da ração. E a gente tem que ter muito cuidado também o efeito antinutricional de um ingrediente não ir somando a outro. Por exemplo, imagina que eu posso colocar no máximo 20% de farelo de trigo, no máximo 20% de farelo de girassol, entendeu? No máximo 20% de farelo de arroz. Eu posso respeitar todas essas inclusões. O problema é quando o efeito antinutricional, né, daqueles componentes de cada alimento vão se somando. Aí no final você tem uma ração ruim, ok? Então toma bastante cuidado com isso, ok? É interessante também você combinar fontes de proteína, fontes de fibra para fornecimento aí de uma fibra mais equilibrada. No caso da proteína, aminoácidos vindos de várias fontes diferentes, é sempre interessante para o equilíbrio aminoácidico da ração, ok? Então aqui o nível mínimo, o nível máximo, o peso aqui não vamos mexer, ok? O nível de matéria seca, matéria mineral, e aí vai para frente aqui, ó. Você vai ver que tem toda a composição aqui do alimento, do ingrediente, que é simplesmente uma cópia aqui de baixo. Ok, pessoal? Então aqui está pronta os nossos alimentos. Vamos lembrar que para formular a ração, conforme a gente já falou em outros vídeos, eu tenho que ter pelo menos uma fonte de cada nutriente. Mas, além disso, eu tenho que colocar alguns alimentos estratégicos para favorecer o processo de formulação, ok? Vamos conhecer agora outra planilha, que é a planilha dos nutrientes. Ou seja, nós vamos equilibrar o que dessa ração? Nós vamos formular essa ração com base em quê, ok? E aqui, vejam que interessante, esse programa já traz algumas necessidades nutricionais para coelhos, entenderam? Você pode adaptar esse programa para a suinocultura. Você pode colocar aqui uma fase de crescimento 1, né, crescimento 2, terminação 1, terminação 2, inicial 1, inicial 2, pré-inicial, cachaços, porcas em gestação, porcas em lactação, flushing. Ou seja, depende do teu programa nutricional. Isso aqui, ó, você vai criar. Aqui nós só estamos apresentando um exemplo, ok? De um programa já montado para coelhos, mas essas informações nutricionais vocês vão colocar aí, ok? Então aqui eu posso equilibrar o nível de vários e vários nutrientes. Vejam que aqui nós aumentamos demais a quantidade de nutrientes a ser equilibrados, tá? Diferentemente do PLE, que a gente pegava os nutrientes principais, ok? Então veja que aqui, ó, aumentou bastante. Inclusive, aqui ele está colocando um equilíbrio muito mais interessante da fibra, até mesmo a quantidade de celulose, no caso para coelhos. Se você quiser colocar algum outro nutriente para formular, existe aqui a opção também, ó, esse X1, X2, X3 aqui que você pode colocar, você pode acrescentar. É o caso, por exemplo, conforme eu comentei, de se equilibrar ácido linoleico em rações para galinhas poideiras, por exemplo. Você pode criar aqui esse nutriente e colocar necessidade nutricional
aqui conforme algumas recomendações nutricionais, ok? Bom, nesse nosso caso aqui é muito fácil. Basta eu copiar aqui, tá vendo que são cores diferentes, tá? Basta eu copiar e colar lá dentro. Então, imagina que nós vamos formular para coelhos em crescimento pós-desmame. Então, eu vou copiar toda a minha coluna, olha, faço a cópia e aqui eu seleciono também e colo aqui, ó. Fácil, né? Então, aqui eu copiei, estava pronto, e eu posso, é claro que eu posso mudar o que eu quiser aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quero um nível de fibra em detergente ácido menor que 19%. Eu acho que o nível de fibra em detergente ácido é alto, 19% pode ser muito alto, eu quero trabalhar com pelo menos 17%. Olha, mudei. Ok? Então, é claro que o programa também é aberto para o nutricionista formular conforme o que ele acredita ser o melhor para aquele animal. Ok? Não quer dizer que o programa é isso aí, pronto, acabou. Não, você vai acrescentar também a tua experiência, o seu processo de formulação, o que é fundamental para a gente atingir, né, uma alta qualidade. Lembrando que o nutricionista da fábrica tem que ter um bom contato aí com o pessoal de campo para saber o resultado do seu trabalho. Ok? Bom, então aqui lembrando que eu posso mudar aqui, ok? E aqui basta copiar, colar e acrescentar aqui, mudando alguma coisa aqui. Bom, vamos para o processo de formulação agora, ok? Essa tabela aqui é a tabela de formulação, ok? Vejam que aqui ele já copia, ok? Tudo que você colocou lá anteriormente, em termos de ingrediente, e vai buscar também os nutrientes que devem ser colocados. Então, essa tabela aqui que ele está colocando, essa parte aqui, ele busca nas outras planilhas, ok? Ele busca lá. Então, nessa aqui a gente não mexe nada. Tanto que aqui, ó, tem uma observação aqui, tá? Em algum lugar. Não mude nada nessa planilha, tá vendo? Não é para mudar nada. Se você tiver que mudar, você vem nas outras aqui de ingredientes e nutrientes e níveis de inclusão e coloca aqui, ok? É interessante que aqui ele já faz meio que te dá uma possibilidade de ir por tentativa e erro. Por exemplo, se aumentar aqui a quantidade para 30% de milho, vejam aqui que muda aqui algumas coisas. Muda os nutrientes, ok, da ração, muda o preço. Ou seja, se você como nutricionista quiser ir fazendo algumas tentativas, você pode ir tentando aqui ver o que acontece, tá? Em negro aqui vai estar os nutrientes que estão adequados conforme o nível mínimo e máximo que você colocou, ou seja, a exigência nutricional. Em vermelho, algo que você ainda tem que melhorar para ajustar, ok? Bom, para formular, nós vamos utilizar a ferramenta Solver, que nós vamos ter que acionar. E aí, essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, ó, talvez a minha foto está aqui em cima, o Solver fica aqui, ela tem que ser acionada. Para acionar, a gente vai em arquivo, ok? Opções, vamos aqui em suplementos e nós vamos acionar o Solver aqui do Excel e dar ok aqui, ok? Então, se você tiver dificuldade, você pega um tutorial de como acionar o Solver aí, ok? Ou seja, a ferramenta tem que estar acionada para o Excel fazer isso. É um pacote muito potente de análise, ok? Chamado Solver. E aí, ele vai ficar aqui depois em dados, você clica aqui em cima em dados, você vai ver a ferramenta Solver. Toda vez que você for formular, você vai lá clicar. Pessoal, então agora nós vamos fazer uma pausa desse vídeo para não ficar longo demais, ok? E a gente vai continuar, ok? A partir de outro vídeo. Formular essa ração e vai analisar a ração, bem como a ferramenta de sensibilidade, que é realmente o mais interessante no processo de formulação. Ou seja, até quanto que compensa eu utilizar milho, até quanto que compensa utilizar sorgo, quanto que compensa utilizar farelo de girassol ou farelo de soja. Essa análise é muito essencial para a tomada de decisão, quando se utilizar o ingrediente A ou B, ok? Aguardo vocês lá então na segunda parte desse vídeo e muito obrigado.